Não sei se os irmãos perceberam, né? Mas aí os hinos que foram cantados falaram de tempestade. E falaram dessa presença, desse Jesus. Eu não vou falar sobre a divindade de Cristo, mas eu vou falar um pouquinho quem é este. Quem é este que os discípulos ficaram admirados? Quem é este que os discípulos ficaram sem saber o que estava acontecendo? Jesus estava cansado, Jesus tinha terminado a sessão do Sermão do Monte, que começou no capítulo 5, e já no finalzinho os discípulos já tinham visto Jesus curando o leproso, Jesus fazendo alguns milagres, e aí Jesus estava cansado como homem. E diz, né, os historiadores, a gente vai atrás para ter um pouco de embasamento naquilo que a gente fala, o barco não era muito grande. Mas os pescadores, aqueles discípulos que estavam ali, de profissão eles eram pescadores, eles conheciam tempestade, mas diz que o barco, ele tinha em média 8 metros, 8 por 2, né? Cabia 15 pessoas no máximo, era um barco à vela. Eles estavam acostumados, os irmãos sabem disso, a gente já falou sobre isso. Todo pescador conhece o mar, ele sabe como que é uma tempestade, mas aquela tempestade é diferente. Se você ver o mesmo texto de Marcos, capítulo 4, você vai ver que Jesus, ele repreende o vento, e ele manda o mar se aquietar, como que fosse uma pessoa. Ele se direciona, porque é algo diferente, algo que os discípulos não estavam acostumados. Mas eu quero dizer nesta noite para você, eu quero que você reflita comigo, quem é este que os discípulos ficaram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se você for na sua Bíblia, tem um texto maravilhoso, Salmo 89, eu gostaria que você voltasse um pouquinho, Salmo 89, 8 e 9, diz assim a palavra do Senhor. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor? Com a tua fidelidade ao redor de ti, dominas a fúria do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as acalma. A minha versão diz amainas, mas é a mesma coisa que acalmar. Jesus estava cansado, Jesus era cerca de 10 quilômetros aquela travessia, era uma distância pequena, mas demorava algumas horas e Jesus dormiu. Os meus filhos, quando eles entram no carro, que liga o ar-condicionado, eles já vão com o travesseirinho. Quando chega mimoso, eles já estão dormindo. Porque, né, o ar-condicionado, o carro ali gera para eles uma tranquilidade e acaba que eles pegam no sono. E quem já foi, já andou de barco, né? Não sei se é andar. Sabe que tem um movimento, mas juntou o movimento, juntou o vento, juntou o cansado e o mestre dormiu. Mas os discípulos, eles já tinham aprendido sobre a fé. Os discípulos já tinham aprendido quem era Jesus. Ele passou ensinando muitos dias no Sermão do Monte, falando sobre as práticas cristãs, terminou lá sobre a fé, que move montanhas, que ele cuida das aves do céu, no finalzinho do Sermão do Monte, ele cuida dos lírios dos vales e ele também cuida de nós. E às vezes na nossa vida a gente fica, Senhor, me dá fé. E eu já falei isso aqui na igreja e estou repetindo. Jesus não vai chegar com a varinha de condão e colocar na sua cabeça, fé. Não vai. Mas vai haver uma tempestade. Pode surgir alguma tempestade na sua vida que você vai ter que exercer a sua fé. Vão surgir algumas circunstâncias na sua vida que você vai ter que receber mais fé e você vai aprendendo a exercer a sua fé. Você vai aprendendo como que é isso, como que eu preciso pedir para Deus dominar a minha vida, conduzir a minha vida. E como é que vai ser isso? O Senhor não vai chegar, toma isso, Eda, mais fé, toma aí, Carlos, mais fé, não. Mas vão surgir algumas circunstâncias, ou até algumas
algumas tempestades. Se eu fosse perguntar aqui a alguns irmãos, fala aí uma tempestade que você já passou. Os 4 que estão aqui, os irmãos sabem a história de cada um. Quantas tempestades já passaram, quantas dificuldades, e como que saiu? Saiu melhor. Saiu com mais fé, saiu com mais esperança, saiu com mais dependência de Deus, porque Deus está conosco na tempestade. Alguém diz, né, que o barquinho que tem Jesus, ele não pode afundar, e não afunda não. Quem é este? Você já sabe quem é este? Éder perguntou, né? A ele a glória, por quê? E eu pergunto para você nessa noite, quem é este? Jesus, ele tinha autoridade sobre a tempestade, porque Jesus é Deus. Se você já leu o Evangelho de João, você vai ver uma sequência de 7 Jesus dizendo, eu sou a porta, eu sou o pão, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida. E você vai ver uma sequência desde o capítulo 7 de João, você vai ver Jesus dizendo, eu sou. É tanto que quando ele disse que era, em João 6,35, quando ele disse, João 8,58, quando ele disse que antes de Abraão ele já era, os fariseus pegaram em pedra para apedrejar, porque a palavra que ele usou dizendo eu sou, ele pegou a mesma palavra que era usada para Deus. É tanto, o pastor já explicou isso aqui, a pronúncia de Deus no hebraico se perdeu porque era tão sagrado, era tão santo pronunciar o nome de Deus que eles foram perdendo a pronúncia. Mas a mesma palavra que ele usou para eu sou, é a mesma palavra que Moisés ouviu lá no Êxodo, no capítulo 3, quando ele foi se apresentar a Faraó, e Moisés com medo de Senhor, e quando perguntar quem é que me enviou, o que foi que Deus disse para ele? Diga para ele, eu sou o enviou. A mesma palavra de Deus dizendo para Moisés, Jesus usou. Os fariseus pegaram em pedra para apedrejá-lo, porque para eles era uma blasfêmia. Mas para aqueles que estavam atentos às promessas, atentos àquele que estava escrito, era Jesus dizendo, eu sou o Messias, eu sou o enviado de Deus. E aí eu vou dizer para vocês nesta noite algumas coisas que Deus é, que Jesus é. Jesus, ele sim, ele controla os tempos e as estações. Jesus controla todas as coisas, e ele tem autoridade sobre os ventos e sobre o mar. Ele tem autoridade sobre tudo, sobre a natureza, sobre todas as coisas. É por isso que alguns pensam que os crentes são loucos. Mesmo há um estudo, nós não desconsideramos a ciência. Todo mundo sabe que mora no sertão, de 7 em 7 anos tem uma seca, tem um ano que é menos chuvoso, que é uma luta. Mas nós, como igreja do Senhor, sabendo que Deus controla os tempos e as estações, a gente não aceita. A gente, Jesus, tem misericórdia, manda chuva, Jesus, tem misericórdia, não é? Para abastecer, para que ele não morra. Mas a gente sabe que isso acontece na nossa região. Mas mesmo assim, a gente sabe que o nosso Deus controla tudo. Ô Jesus, mas manda uma chuvinha, vá. Nós, no ano seguinte, que nós chegamos em Arco Verde, teve um ano muito de seca, e as igrejas se reuniram, e era gente na praça, era fazendo vigília para que viesse chuva. E teve um irmão que disse, pastor, nem adianta o senhor orar, porque não vai chover. As previsões é só para que não chova, não chova. E ele disse, mas eu vou continuar orando, porque o meu Deus controla os tempos e as estações. Ele manda a chuva fora de tempo e no tempo. E aí aconteceu que veio muita chuva, e foi uma bênção, e todo mundo se alegrando na presença do Senhor, porque a gente sabe que Deus, ele controla todas as coisas, e ele tem misericórdia. Foi Jesus que transformou a água em vinho, um dos primeiros milagres que Jesus fez. Jesus, ele, quem é este? É aquele que transformou a água em vinho. Foi o seu primeiro milagre, algo sobrenatural. Até hoje, ninguém transforma água em vinho, mas Jesus, ele transformou, e ali ele começou a mostrar publicamente quem era ele, e ele começou a fazer aquele milagre. Ele multiplicou os pães e os peixes, a multidão estava com fome, muitas crianças, muitas mulheres seguindo Jesus, atrás de um milagre, mas eles estavam com fome, e Jesus multiplicou
os pães e os peixes, Mateus capítulo 14. Jesus é aquele que andou sobre as águas, não se conhece na história nenhum mágico, nenhum enganador, nada. Ninguém nunca fez essa proeza, né? O Mar Morto, existe muito sal, onde as pessoas conseguem ficar, né, boiando, mas ninguém anda. Só se for em uma altura muito baixa, ninguém anda sobre as águas mesmo do Mar Morto. Consegue boiar, mas andar não. E Jesus andou sobre as águas. Mas eu quero falar para você, quem é este? E aí é aquele que ele disse em João capítulo 8, 58, quando ele disse para aquelas pessoas ali, eu sou... Antes de Abraão, eu já existia. E aquele povo ficou ali, quem é este, quem é este? E Jesus reivindicando, como eu já expliquei, a mesma palavra que está escrito lá em Êxodo, ele usou aqui, reivindicando a sua divindade, dizendo para aquelas pessoas que ele era o enviado de Deus. E aí Jesus, ele disse, eu sou. Antes de Abraão, eu já existia, porque os irmãos sabem muito bem que Jesus, ele participou da criação, lá no Gênesis, quando Deus disse, façamos o mínimo de português que você saiba. Daniel está com 8 anos, já está estudando singular e plural, já sabe que coloca um Szinho no final da palavra, o mínimo que você saiba de português você vai entender, façamos é mais de um, não é? E aí, Jesus estava ali, junto com o Espírito Santo, junto com Deus, também na criação. Por isso que ele disse, antes de Abraão, eu sou. E disse que Abraão viu o dia do Senhor. Quando foi que Abraão viu o dia do Senhor? Quando Abraão foi oferecer o seu filho em sacrifício, e ele ali viu a glória do Senhor, viu Deus providenciando o cordeiro. Jesus é o quê? Quem é este? É o pão da vida. E aí em João capítulo 6, 35, começa essa sessão dos 7 eu sou. Não vou citar todos para vocês, mas depois os irmãos leiam o livro todo, leiam a Bíblia. Você vai ser tão fortalecido, tão edificado. Todas as vezes que a gente lê a palavra, a mesma palavra, a gente consegue. Quantas vezes eu já li esse texto de Mateus sobre a tempestade, e quando eu li o verso 27, quem é este que controla? Quem é este que acalmou a tempestade? Eu fiquei impactada. Quem é este? É o meu Jesus, é o meu Salvador, é o amado da minha alma, é aquele que é poderoso para acalmar qualquer que seja a tempestade. É o Deus que está conosco, é o Deus que tem cuidado de nós. Quem é este? É a luz do mundo. João 8:12. Quem é este? É a ressurreição e a vida. João 11:25. Quando aquelas duas irmãs perderam o seu irmão querido, amigo de Jesus, e Jesus chegou e elas foram ali encontrar Jesus e disseram, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão Lázaro não teria morrido. E Jesus olhou para Marta e disse, Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o Deus que traz a existir aquilo que não existe. É o Deus de milagres, é o Deus do impossível. E a Bíblia tem essa riqueza, né? Da gente poder aplicar para as nossas vidas. Às vezes a gente não estava lá, mas todas as vezes que eu leio João capítulo 11 sobre a ressurreição de Lázaro, parece que eu estou lá, parece que eu estou vendo a pedra se remover, parece que eu estou vendo Jesus chamando Lázaro, vem para fora. E parece que eu estou vendo aí eles vindo, e aquele milagre, e aquelas pessoas crendo na divindade de Jesus, no poder de Jesus. Em João capítulo 14, verso 6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. É por causa de Jesus, e é através de Jesus, que nós temos a vida eterna. Que nós temos essa esperança, essa alegria, essa convicção nesse Deus que é poderoso, que alimenta a nossa fé, que fortalece a nossa fé. Tempestade todos nós passamos, todos nós iremos passar, mas a tempestade não vai lhe afogar. Você não vai morrer, o barco não vai virar, porque Jesus está com você no meio da tempestade. Amém? Vamos ficar de pé nesta hora. Eu gostaria que você
no ato de fé, me deu vontade muito forte de fazer quando o Éder estava cantando. O pastor vai cantar um hino com o irmão Carlos nesta noite, falando de Jesus, desse poder de Jesus. Mas eu sei que você está passando por uma tempestade hoje e você precisa acalmar o seu coração. Eu gostaria que eles viessem para cá.